E lembrando aquilo que Davi fala no Salmo de número 139, olha, Senhor, todos os meus dias estão escritos no teu livro sem que ainda nenhum deles existisse. E eu fico lembrando o seguinte: Deus se lembrará de você na hora certa. O grande diferencial desse primeiro tópico aqui, a bondade de Deus é iminente, é sabermos que a palavra-chave desta lição hoje, para mim, pastor Rápido, para mim, pastor Josué, é dependência. Nós precisamos aprender a depender de Deus no tempo que Ele tem para nós, porque a Bíblia fala que Jesus não chega atrasado, Jesus chega no tempo certo, né? A gente pode até olhar determinadas situações e achar que Deus chega atrasado. Vou dar um exemplo para você. Isabel, mulher de Zacarias, já era idosa, já não tinha mais o costume das mulheres, e com uma idade muito avançada, ficou grávida de João Batista. Alguém pode olhar essa situação e dizer assim: Deus aí chegou atrasado, né? Porque ela já está idosa, não é verdade? Alguém pode, ao contrário disso, chegar e observar a vida de Maria e achar que Deus chegou adiantado, porque Maria não era nem casada, não é verdade? Era solteira, não era casada. E o que aconteceu? Quer dizer que Deus atrasa no caso de Isabel e adianta no caso da Maria? Não. Deus chegou exatamente no tempo certo, tanto na vida de Isabel como na vida da Maria. A grande diferença aí era que de um para outro, João Batista para Jesus era em torno de 8 meses. E era justamente isso que se precisava. Enquanto Jesus não se manifestava, quando ele quando ele foi batizado, enquanto ele não se manifestava, Deus tinha um trabalho para João. E João exerceu aquele trabalho no mais profundo vigor da sua vida, ele era novo. Então Deus não adiantou e nem atrasou, Deus chegou na hora certa. Nós precisamos aprender a perceber que o tempo de Deus não é o nosso, e exercitar a nossa dependência, porque a gente sabe que no tempo certo, como aconteceu com Mardoqueu, Deus fará cumprir a vontade dele, a justiça dele na nossa vida. A bondade de Deus é algo que é iminente, ela vai ocorrer, ela vai ser derramada para aqueles que são fiéis. E Deus conhece as tuas obras. Eu gosto do livro de Apocalipse, quando Jesus se refere àquelas igrejas, e a palavra que ele mais usa, pastor Herbert, é: eu conheço. Ele te conhece, querido. Você serve um Deus que não tem uma opinião a seu respeito. Ele te conhece mesmo. Ele não te conhece de ouvir falar, ele sabe quem você é. E ele se refere àquelas igrejas sempre dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que está acontecendo. E para 2 igrejas, eu até anotei aqui, porque eu gosto dessa questão da dependência, porque a gente passa dificuldades, adversidades na vida, não é? E a gente acaba não percebendo algumas coisas. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Sabe por quê? Eu sei que você tem pouca força. Eu sei que é difícil, você é fraco. Mas ainda que você fosse fraco, você guardou meu nome. Então eu coloco diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Então Deus conhece as suas limitações, Deus sabe o que você pode e o que você não pode fazer, e Deus colocará diante de você, se você for fiel, uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia. Mas pastor, eu sou fraco. A igreja de Filadélfia também era. Jesus se referiu a ela: você tem pouca força. Eu gosto também do que ele fala para a igreja de Esmirna. Ele diz assim: olha, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que vocês sejam tentados, e vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, porque você não vai temer o que você vai padecer. O próprio Jesus disse à igreja de Esmirna: você vai padecer, você vai passar por dificuldades, mas não tema o que você vai padecer. Então essas igrejas são, na verdade, uma representação daquilo que nós estamos vendo na nossa vida de hoje. A igreja sempre será perseguida, porque, como eu disse, crê numa fé absoluta num mundo relativo. Então sempre vai haver conflito. As pessoas não vão entender determinadas coisas. Mas eu gosto, por exemplo, do exemplo da igreja de Colossos. A igreja de Colossos era a menor que recebeu uma carta de Paulo. A igreja de Colossos, preste atenção no que eu vou dizer, Paulo nunca visitou aquela igreja pessoalmente. Sabiam disso, irmãos?
Mas Paulo fez questão de escrever uma carta àquela igreja. E a igreja de Colossos, a cidade de Colossos, era uma cidade decadente do ponto de vista econômico. Era uma cidade que não era vistosa. Ali naquela região são 3 cidades. Você tem Hierápolis, você tem Laodiceia e tem Colossos. A menos famosa das 3 era Colossos. Hierápolis era um centro de saúde, um centro avançado de medicina e terapia. Laodiceia era um centro financeiro, entendeu? Porque a igreja de Laodiceia, às vezes Jesus a critica dizendo que ela se achava autossuficiente, porque Laodiceia era o centro financeiro do local. Ali corria muito dinheiro. E ninguém falava da igreja de Colossos. A igreja de Colossos era uma igreja de uma cidade decadente, num local decadente. Mas engraçado, né? Deus usa Paulo e diz assim, olha, eu nunca estou mandando uma carta para vocês, mas vocês nunca receberam uma visita minha, mas eu tenho sabido que vocês têm crescido. Eu tenho sabido da força e do crescimento de vocês. Sabe, às vezes as circunstâncias da nossa vida dão a impressão de que Deus não está vendo. Mas Deus vai fazer você crescer dia após dia após dia. Você não vê até hoje carta para a igreja de Hierápolis. Na Bíblia não tem. Carta de Paulo a Hierápolis, não tem. Apesar de ser uma cidade proeminente na época. Você não vê cartas aqui para a igreja de Laodiceia. Aliás, você vê uma que Jesus fala e que desce a lenha, pastor Davi. Não é verdade? Justamente por aquilo que nós estamos falando aqui hoje na nossa reunião. Nós estamos falando o seguinte: exercite a dependência. Porque a bondade de Deus ela é iminente para aqueles que sabem exercitar essa palavra, dependência. Veja que coisa interessante. A igreja de Laodiceia foi criticada justamente por se achar autossuficiente. Você diz, eu tenho tudo? Você diz, eu sou rica? Você diz, eu não tenho falta de nada? Mas você não sabe que você é pobre, é cego, é miserável, é nu. Você não sabe onde é que está o verdadeiro tesouro das coisas. E Jesus vira para aquela igreja e diz assim, ó, você tem que aprender a comprar da fonte certa. Ah, detalhe, cuidado com o verbo. Jesus fala assim para a igreja de Laodiceia, aconselho-te que não receba, compre de mim. Compre de mim. Porque o reino dos céus, ele é tomado com esforço. Vamos comprar, irmão? Vamos aproveitar essa manhã para a gente poder comprar de Deus aquele ouro puro, aquele ouro fino que verdadeiramente enriquece, que vem lá de cima. Jesus vira para aquela igreja e diz assim, aconselho-te que compre de mim vestes brancas. Aconselho-te que compre de mim um colírio para que veja, porque tu não está enxergando. Você só olha para o espelho e se admira, eu sou a tal. Mas a bondade de Deus vai aparecer e vai brilhar para aqueles que aprendem a depender do Senhor. A palavra-chave hoje nesse primeiro tópico, pastores, é dependência. Mardoqueu viveu a dependência de Deus e soube aguardar no tempo de Deus, e no dia do Senhor, no dia que o Senhor aprouver, que nunca é o dia do atraso, você também receberá do Senhor um anel de autoridade. Sabe como Assuero deu a Mardoqueu? Eu fico imaginando, pastor Rabi, de aquele filho que volta e descobre que tem que depender do pai, e a primeira coisa que o pai faz é prepara uma veste bonita para ele, bota um anel no dedo dele. Quando a gente exercita a dependência de Deus e a gente confessa essa dependência, queridos, aleluia, a nossa sorte é restaurada e o anel do Senhor, da autoridade de Deus, vem sobre a nossa vida e a gente toma posse dela. Mardoqueu viveu dias de angústia, é verdade, na iminência de ser enforcado. Mas no final das contas viu o adversário ser envergonhado e será envergonhado todas as vezes. Deixa eu profetizar uma coisa sobre a tua vida. Se você for fiel a Deus e depender do Senhor, o diabo será envergonhado todas as vezes na sua vida, e você será exaltado no final como parte do plano de Deus, para que você colha as vitórias que tem semeado no Senhor.